pessoal que o Quiron, ele existe, diferentemente de Lilith e outros que são pontos que na realidade não existe. O Quiron existe. Eu não sei nem se ele é considerado planetoide ou é um planeta. Acho que é planetoide, né? É planetoide, pelo tamanho é planetoide. E ele fica entre Saturno e Urano, é isso? Exatamente. Ele fica entre a órbita de Saturno e Urano. Todos os planetas sempre está sempre correlacionado a um mito aqui da Terra, né? A gente sempre faz essa correlação, né? Porque, por que faz essa correlação? Então, sempre quando aparece um planeta novo no espaço, um asteroide, né? Algo acontece aqui na Terra, né? Então, eles sempre vão colocar o nome daquela cena do que está acontecendo, né? O Quiron também, a gente fala que ele é um asteroide, né? Então, esse asteroide ele está orbitando, né, entre a órbita de Saturno, né, e a órbita de Urano. Mas esse asteroide, dentro do nosso mapa astrológico, a gente faz uma correlação com o mito de Quiron, né? Olha que profundo, né? Vamos trazer aí um pouquinho de consciência desse mito de Quiron dentro do nosso mapa. Inclusive, eu não coloquei no título, mas na astrologia ele é famoso por ter o apelido de o curador ferido, que tem tudo a ver com esse mito, não é isso? Tem muito a ver com esse mito, né? Nós vamos falar um pouquinho, né, dessa energia do Quiron, qual a simbologia que ela traz dentro do nosso mapa astrológico. Todos os mapas têm um pontinho de Quiron ali instalado, né? E é importante a gente entender onde ele está dentro do nosso mapa, porque ali ele traz exatamente a história do mito na nossa vida. Perfeito. Né? Então, o Quiron, na mitologia grega, né, ele é filho de Saturno. Saturno, vamos dizer, né, ele resolveu dar uma passeada lá no Olimpo, né, e ele viu uma ninfa linda, maravilhosa no meio do caminho, mas essa ninfa não ia querer nada com Saturno, vamos dizer assim, né? Não ia dar bola para ele. Então, ele se transformou em um cavalo e foi, né, até perto, né, dessa ninfa, né? E a ninfa acariciou ele, né, tal, como animal, e ela acabou adormecendo. E nesse período desse adormecimento, o que ele fez? Pá! Acoplou na ninfa. E essa ninfa dela. Aproveitou. Olha o abuso mitológico aí já acontecendo lá no Olimpo, né? Vamos dizer, né? Lá naquele período. Sim. Pois é. E essa ninfa, ela acabou engravidando com o nome de Filíria, né? Então, ela é a mãe de Quiron. Mas quando essa deusa... Aí vamos dar uma ênfase aqui. E quando essa deusa pariu esse bebê, ela olhou, olha o olho de uma mãe para um filho, com uma aberração. Porque essa criança nasceu metade homem, metade animal. E ela, uma deusa linda, maravilhosa, quando viu aquilo, um choque, né? De uma aberração nascendo. Então, o mito ele já começa aí com essa rejeição, né, dessa mãe com esse filho, sem saber do acontecimento anterior. Então, Quiron já carrega aí a primeira mágoa no nascimento, né? Então, isso já traz isso muito forte, simbolicamente, dentro do nosso mapa. Sim, a primeira ferida emocional. A primeira ferida emocional. Olha, dando uma pausa aqui, né? Abrindo um parênteses nessa nossa conversa. Olha como é importante o olhar da mãe para o seu filho no começo do nascimento. A mãe, ela precisa acolher esse bebê no mínimo 2 anos lá amamentando, cuidando, né? Para que a criança tenha uma segurança emocional. Quando a mãe está muito tempo ausente desse bebê no período de 2 anos, a gente já sabe que esse bebê já começa a ter algum trauma por não ter um vínculo tanto forte afetivo com a sua mãe. Então já há uma bala emocional olhando pela estrutura psíquica infantil. Vamos fechar aspas aqui, né, nessa pausa, e vamos retornar por Quiron. Então, e aí, os deuses do Olimpo ficaram muito sensibilizados com o nascimento dessa criança. O que os deuses fizeram? Levaram Quiron lá para o Olimpo. Quando o Quiron está lá na manjedoura, né, todos os deuses do Olimpo ficaram sabendo e sentiram sensibilizados com o nascimento dessa criança. E o que os deuses fizeram? Foram até Quiron,
e levaram presentes. E quais eram os presentes que os deuses deram para Quiron? Os dons. Então, Quiron cresceu, vamos dizer, um professor de todas as matérias. Todas as matérias, Márcia. Porque cada Deus tem um dom. E cada Deus doou de presente para Quiron o dom que ele tinha de melhor. Então, por isso que ele cresceu como esse especialista aí em várias áreas da vida dele. Então, ele é um professor. Mestre, né? Ele já nasceu um mestre. Exatamente. Então, aí, conforme ele foi crescendo, ele foi melhorando as habilidades, que a gente entende aí pelo mito. Na fase adulta, o Quiron, ele se tornou sábio. Então, os filhos dos deuses começavam a nascer. E o que o Quiron fazia? Aliás, o que os deuses faziam? Eles mandam para Quiron orientar no propósito maior dessa criança. Né? Então, os filhos dos deuses começaram a crescer sábio, porque o Quiron é que ajudava no processo educacional. Então, olha, uma segunda habilidade que a gente está olhando aí no Quiron, né? Uhum. O professor, né? Cada um na sua natureza. Mas a habilidade do Quiron dentro do nosso mapa é uma energia de passar algum conhecimento. Tá? Então, o Quiron dentro... Então, aí ele passa por esse processo de crescimento, ensinando todos os deuses, né, da melhor forma possível, porque é habilidade. Mas uma das habilidades maiores que ele tinha era a cura. Então, ele tinha ali as habilidades com as ervas, de manipular elas, de buscar antídotos, né, para curar todos os filhos dos deuses que vinha pós-guerra, né, que vinha todo machucado, passava a porção de Quiron no corpo e as feridas pós-guerra se curavam. Então, dali ele foi muito conhecido, né, pela população no local, né, lá no Olimpo, como esse curador. Chama Quiron que ele tem um antídoto para curar. Então, isso foi o processo aí de crescimento do Quiron nessa fase da adolescência. Deus Apolo, que é o pai adotivo de Quiron, que acolheu ele, deu essa permissão para que todos os deuses orientavam ele na melhor forma, né? Até ele chegar nessa maioridade. Então, essa é uma das primeiras fases do Quiron. E quando nós, abrindo outra aspas aqui, né? Abrindo um parênteses aqui nessa fala do Quiron, que ele cresceu com essas habilidades, quando nós vamos olhar no nosso mapa, a gente também vê uma habilidade muito parecida com a do Quiron. Então, de ter uma habilidade natural e também de se doar muito para o outro de forma incondicional. Tá? Então, essa energia ela está lá dentro do mapa. Né? E aí a gente vai por uma outra fase do Quiron, fecha aspas nesse ponto, e a gente vai para uma outra fase. Então, na fase adulta, Quiron, com todos esses conhecimentos, né, permitido por Deus Apolo, ele também ele tinha essa habilidade de ensinar, né, de curar. Tem uma parte na história, que a gente tem várias partes dessa história. E Quiron, ele também... ele foi ferido, os deuses voltavam às guerras, vamos dizer assim. Temos uma outra parte também, que Quiron foi até lá os 12 trabalhos de Hércules, né? Onde que estavam os 12 trabalhos de Hércules. E Quiron, lá, ele se feriu, né? Foi uma ferida sem querer que ele se passou por essa ferida. Só que aí, na mesma hora, como ele tinha as porções, né, de cura, que curava todos os deuses, ele também passou o antídoto nessa ferida, porque ele se machucou e doeu muito. E aí ele passou os antídotos, todas as porções mágicas que ele tinha de cura, ele passou nessa ferida. Só que a ferida não fechou. E a dor aumentando, né? E essa ferida foi feita com o veneno de hidra. O veneno de hidra é o veneno da medusa. Então é um veneno mortal. Então, por isso que quando eles iam para a guerra, geralmente na lança, eles usavam o veneno de hidra, porque aí já matava o inimigo ali mesmo. Ainda bem que não tem aqui o veneno de hidra, porque senão já... Nossa, graças a Deus, gente. Exatamente. Não ia ter. Mais ou menos isso. E lá, né, e esse veneno de hidra matava. Então, e qual a porção de Quiron? Ele era imortal, então ele não morreu. O Quiron, ele era imortal. Mas ele não tinha essa consciência dessa imortalidade. Por quê? Porque quando ele se feriu com esse veneno,
ele sentiu a dor. E quando ele foi conversar com Apolo, Apolo, me ajuda a me curar nessa dor, porque eu não estou aguentando esse veneno de hidra matando o meu calcanhar, né? Porque era o pé, né? Porque ele é centauro, machucou entre o pé e a perna dele. E o Apolo disse, mas Quirón, você só recebeu o dom de curar o outro. Você não recebeu o dom para se curar. Meu Deus do céu. Então, imagine a dor. Até eu sinto a dor desse mito. A frustração, né? E a frustração. Olha a frustração. Olha ele se doando para todos os filhos de todos os deuses, orientando todo mundo naquele Olimpo a ser os melhores dos melhores. E quando acontece uma dor com ele, ele escuta que ele não pode receber o dom da cura. Então, essa dor é uma dor da rejeição. Entendi. E onde está instalado essa rejeição lá no nosso mapa? Lá na fase do 0 aos 2 anos, 2 anos e meio, nós temos lá uma pequena rejeição aonde o Quirón está instalado. Olha que profundo isso. Que loucura. Né? Então, que loucura. E às vezes a gente vai fazer terapia uma vida inteira e não consegue ressignificar a dor emocional porque nós nem sabemos que dor que é essa. A gente só sente, né? Não vem na consciência. Essa consciência ela só vem se você tem um mapa astrológico, se você passa por esse atendimento. O astrólogo vai falar dessa habilidade, dessa dor que está ali dentro. E quando você tem essa consciência, nós conseguimos fazer essa história diferente. Perfeito. Né? Então, voltando no mito, o Quirón, então, ele sentiu essa rejeição emocional. Falei, gente, não vou ser... Não. Passando-se muitos anos, ele continuou buscando novos antídotos, tanto é que nesse período, olhando pela mitologia, ele encontrou até novos antídotos para novas enfermidades no período, mas ele não conseguia encontrar esse antídoto para se curar. Sim. Olhando pelo mito, olhando ele já numa fase mais idosa, mais velha, procurando por vários anos esse antídoto para se curar, ele não se curou. E ele viu na Terra a Ptolomeu que ia ser morto na guilhotina. Existem várias fases do Ptolomeu, né, que é um humano, e só que aqui no mito a gente entende que ele tinha roubado um pão lá para se alimentar ele e a família, e por castigo ele ia ser morto na guilhotina. Existe história no mito que ele roubou o fogo proibido e ele também foi condenado à guilhotina. A gente vai ficar com essas duas informações. E quando Quirón viu essa morte de forma injusta, o Quirón foi na frente de Apolo e disse, então troca a minha vida em nome da dele. Aí Apolo disse, mas Quirón, aí a frase, né? Você é um semideus. O semideus não morre. E aí de novo o espanto. Não morre? Não. E essa ferida, e ele fala, né? E essa ferida que a vida inteira, né, ardeu, pegou fogo. Então, ele entende que essa ferida está correlacionada àquela rejeição no momento do nascimento, que é uma memória que está guardada dentro de nós e a gente acaba não tendo consciência onde ela está, né? Então, esse mito ele é muito profundo, né? Trazendo para o nosso tempo atual, né? A energia de Quirón, ela está no nosso mapa. E a gente sente uma rejeição aonde ele tem. Então, esta é a fase de Quirón negativa no nosso mapa astrológico. É a sombra dele. É a sombra dele. Então, o lado negativo de Quirón no nosso mapa é uma parte de nós que a gente se doa de forma incondicional para o outro e de forma inconsciente eu quero que o outro reconheça o que eu estou fazendo. Sim. E aí é onde nós entramos numa grande frustração, porque esse reconhecimento ele não irá acontecer de forma assim natural. A gente precisa ter
consciência onde esse Quirón está, para a gente ressignificar essa energia de uma forma mais positiva. Perfeito. Tá? E aí a gente vai falar, né? A gente vai comentar sobre isso. Então, dentro do mapa, aonde nós temos o Quirón, ele traz essa dor de alma, que a gente não consegue ter. E é aquilo que a gente falou, se a gente não passa por um astrólogo experiente, que tenha todo esse conhecimento da posição do Quirón no mapa, o nosso paciente, o nosso cliente, ele vai sair do atendimento sem saber da palavrinha-chave, da ferida de alma que ele precisa ressignificar aqui na Terra para entrar no processo de evolução da vida dele. Perfeito. E aonde está também instalado esse trauma? Na nossa primeira fase da infância, que é uma rejeição. Né? Então, trazendo essa consciência dentro do nosso mapa, nós vamos começar a trabalhar uma habilidade natural que está lá, que é o conhecimento. Né? Então, o universo nos convida a ter esse conhecimento dentro de nós e usar ele da melhor forma possível, porque foram os deuses que nos ofertaram a compartilhar a humanidade, né, de forma mais coletiva e não de forma individual. Quando a gente usa o Quirón de forma muito individual, a gente também entra nessa frustração, né, porque ele é um mestre, um professor já está dizendo coletivo, dando aulas para várias pessoas. Quando ele está no nível mais elevado dessa consciência, ali manifesta o professor que já está dentro de nós como uma memória primordial, que nós nascemos com ela internamente dentro de nós. Olha como que é legal, né? A gente poder ter essa consciência dessa energia do Quirón. Né? Outro ponto que a gente pode falar também do Quirón, falar do Quirón em todos os signos, né? Para quem está aqui, também tem essa informação, tá? Mas você me conduz aqui nessa jornada aqui que você quer. Posso continuar? Você quer fazer alguma pergunta? Por favor. Vai ser muito legal porque as pessoas, mesmo que não saibam agora, elas podem ir procurar onde está o seu Quirón, assistir e ver o que significa, né? Eu já sei, o meu vai ser o último, né? Eu também sei o meu. E o meu, olha, babado, bora lá. Vamos lá. O teu tá onde? O meu tá em Peixes. O meu tá em Áries, babado. Você tá tendo retorno de Quirón agora. Entre 50 e 51 anos, né? De idade que ele faz o retorno dele. Isso, esse é o período que ele faz o retorno, porque ele vai passar por todos os signos. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar, né, do Quirón dentro do nosso mapa astrológico, nós vamos falar ele no signo de Áries. O Quirón no signo de Áries. O Áries, ele é o primeiro signo do zodíaco, né? Ele está correlacionado lá à primeira casa, né, do mapa astrológico, olhando pelo nosso ascendente, vamos dizer assim. O ascendente fala do nosso corpo, da gente se posicionar, né? Então, quando o Quirón ele está na primeira casa, não vamos olhar como aspecto negativo, mas às vezes a gente pode ter também alguma dificuldade física, porque pode acionar, Quirón mandando a mensagem. Mas ali a pessoa tem uma habilidade muito grande de ser uma pessoa pública, né? Lembra que nós falamos que o Quirón tem uma habilidade da sabedoria? Então, se ele está no meu ascendente, eu sou mais visível, né? As pessoas conseguem me ver com essa sabedoria natural. Nossa, da onde essa pessoa sabe todas essas informações? Então, a gente pode ver que o Quirón está ali acionado, né? Já que está falando do nosso corpo, né? Como a sociedade nos olha, né? Como que as pessoas nos olham através do ascendente? Então, elas vão olhar não só o signo que está no ascendente, mas elas vão olhar mais a energia do Quirón no ascendente, que vai ter um peso maior, astrologicamente falando. Então, o Quirón no signo de Áries, ele traz essa força da liderança, professor, né? Uma ideia, uma filosofia de vida que a gente acredita, né? E a gente quer expressar aquela informação. Então, Quirón na casa 1, né? Ou no signo de Áries, pode trazer essa força muito grande no mapa dessa pessoa. O Quirón no signo de Touro, na casa 2 do mapa astrológico. Então, o signo de Touro, né? A gente fala na astrologia que ele é um signo fixo, né? Um signo da materialização, das nossas posses, das nossas propriedades, né? A gente olha muito
como a gente vai atingir os nossos objetivos financeiros através do signo de Touro, como Quiron é uma sabedoria natural. Quando eu tenho Quiron no signo de Touro, eu posso ter essa habilidade com finanças. Olha, professor, ensinar finanças, falar de estrutura, falar de um trabalho, né, de curto, médio e longo prazo para fazer um planejamento, já que Touro tem essa habilidade do planejar. Quando a gente tem Quiron, aciona muito forte essa habilidade em quem tem o Quiron no signo de Touro. A gente acabou até esquecendo de falar do lado negativo, que é a primeira fase da falta da consciência, né? Sim. Quando, voltando lá no signo de Áries, né? Quando eu não tenho consciência dessa habilidade, eu posso me anular muito no meu dia a dia para todo mundo, né? Então, o Quiron no signo de Áries de forma negativa se anula demais para o outro, também na busca de ser reconhecido por algo que já está dentro dele. Pode acionar, tá? E pode acionar outras patologias também. O Quiron no signo de Touro, olhando da falta da consciência que nós estamos dizendo, a gente pode ter gastos em excesso financeiro, como eu comentei esses dias, né? Então, o Quiron no signo de Touro, eu tenho, às vezes, desejo de comprar as pessoas, né? Então, eu tenho Quiron, não tenho consciência, mas como eu gosto de você, eu começo a gastar com você para comprar a sua pessoa para estar próximo de mim. Então, ela acaba tendo esse lado mais negativo dentro do mapa. Então, a gente vai falar também do lado negativo, que é importante a gente conseguir ter essa consciência dentro de nós. Quiron no signo de Gêmeos, ou na casa 3 do mapa astrológico. Então, o Gêmeos, ele traz essa habilidade natural da fala, da comunicação, da expressão, né? Nós vamos trabalhar muitas questões com os nossos irmãos na infância, na primeira fase da infância. Nós vamos falar das nossas habilidades no aprendizado, no conhecimento. É o momento da gente também se deslocar, né, nas regiões das ruas de próximo de casa. Então, o Quiron, ele traz essa... o signo de Gêmeos, ele traz essa energia. Quando o Quiron está lá de forma negativa, que é a falta da consciência, a gente pode sentir rejeitado pelos irmãos, né? De eu me doar demais de forma incondicional para os meus irmãos, para eles me reconhecerem quem eu sou. Isso acaba gerando uma grande frustração, né? Por, nossa, os meus irmãos não me amam, eles não gostam de mim, aí eu vou fazendo mais, e é onde eu me sinto frustrado. E quando eu tenho essa consciência, eu começo a melhorar as minhas habilidades naturais, de começar a ensinar, de começar a orientar. Às vezes eu posso ter uma grande habilidade na escrita, né? Grandes escritores, temos pontos específicos naquela casa 3 que traz a habilidade da escrita. Então, olha o Quiron acionando aí como um mestre de ensinar pela escrita também. Tá? E ali a gente consegue entender que o olhar do irmão dá tudo certo, né? Mas pela dor que eu trago, eu posso deslocar também para os meus irmãos na infância. Tá? Quiron na casa 4 do mapa astrológico, né? Casa 4 é família. Então, o que eu trago também de vidas anteriores sobre família, ali também é o começo, né, da minha experiência aqui na Terra, que é o signo de Câncer, né? Então, isso traz muitas simbologias também, repetindo lá o nascimento de Quiron, né? E quando a mamãe viu esse bebê, metade homem, metade animal, sofreu um susto. Que berração é essa? Então, às vezes, o Quiron na casa 4, a gente pode sentir também essa energia. Não que a família está nos rejeitando, mas a gente pode sentir essa dor latente, né? De querer se doar, de cuidar da família de forma incondicional e a família não valorizar todo o investimento que está fazendo. Então, isso pode trazer uma grande frustração para quem tem Quiron na casa 4. Olhando para um aspecto positivo, Quiron na casa 4 fala do terapeuta também, da família, né? De entender as dores de alma da família, né? E também reparar isso de forma profissional, né? Então, Quiron na casa 4 pode trazer essa natureza, essa habilidade de entender como é que estrutura a família, né? Existem regras? Não, existe uma energia que a gente precisa ter consciência qual o nosso papel dentro do seio familiar, pai e mãe,
e os irmãos, né? Então, Quiron, ele aprende ao longo da vida a desapegar dessa família, né? E quando ele aprende a desapegar dessa família, que não é abandonar, então ele começa a ter um crescimento maior no eixo oposto, que é a carreira, né? Então ele começa a se tornar um grande profissional nessa área, né? Então, Quiron aí no signo de Câncer. Então, o Quiron no signo de Leão, a criança, né? A casa 5 do nosso mapa astrológico, né? Ali a casa 5 a gente fala também da nossa criatividade, do nosso lado lúdico. Quiron nessa casa pode trazer uma mágoa maior, a criança ferida, né? Então, como a casa 5 ela fala do trabalho do nosso processo da individuação, às vezes a gente tem dificuldade de ter esse olhar por os nossos próprios propósitos, para a nossa própria criação, dos nossos próprios projetos, né? A gente acaba não acreditando, não sou bom nisso não, não sou bom também naquilo não. Então essa energia, falta de autoestima, né? Porque não entendeu o seu processo da individuação aqui na Terra. Então ele começa a estar muito no externo, se doando, se doando, se doando, já que é uma casa de alegria. Talvez eu vou em todas as festas, porque lá eu vou encontrar alguém que me valoriza, né? E isso acaba entrando num período da vida, numa frustração. Sim. Quando ele entende essa dor, e também desse período mais infantil ali, do ciclo até dos nossos 2 anos de idade, a gente entende que se surge dentro de nós uma habilidade mais artística. Muitos artistas, né? A gente sabe, né? De repente, não precisa ser o artista da arte pintada, precisa ser o artista também do palco, mas ali existe uma habilidade natural de criação. Se a gente olhar pela história, né? Muitos pintores são mais introspectivos, né? Vários artistas também, vamos dizer, de teatros, são mais introspectivos, né? Às vezes a gente pode ter aquele Quiron, né? Porque ele usa a habilidade da criação para expressar. Então, olha quanto conhecimento o Quiron tem nessa casa, né? Senão a gente não tem os espetáculos lindos, maravilhosos que existissem por aí, né? Então, geralmente o Quiron está na casa 5 e a gente precisa melhorar essa habilidade, quem tem Quiron no signo de Leão. Perfeito. Outro, o Quiron no signo de Virgem. A gente tem Quiron aí no signo de Virgem. Virgem, ele fala muito da nossa rotina diária, né? Do nosso dia a dia. Como é que é o nosso cotidiano. Então, a gente vai olhar muito para o signo de Virgem. Quiron, eu gosto de falar também que quem tem Quiron na casa 6, né, pode ter uma habilidade também para a área da saúde, né, porque o Virgem fala muito também da área da saúde, né, então, olhando para agora, né, nessa nova época que nós estamos vivendo, hoje eu vi, até conversando com a cliente, que ela está trabalhando de organização, né, de organize, né, e é legal porque ela tem um aspecto de Quiron dentro do mapa que traz essa habilidade de organização. Olha as dores que ela traz e ela usando o Quiron para uma habilidade natural que já está dentro dela. E ela nem imaginava que podia. E hoje ela já tem mais de 1 milhão de alunos de organização. Olha que legal, né? Então eu falei, olha que legal. Você está usando o seu Quiron para um aspecto positivo. E ela traz um desafio na fase da infância, né, de não ter casa, de sonhar com uma casa organizada. Então, ela só conseguiu a casa organizada depois que ela teve todas essas quantidades de alunos. Então, hoje ela tem a casa dela. Olha que legal a gente saber de uma história do Quiron, né? Isso. E o Quiron na casa 6 ou no signo de Virgem, ele traz essa habilidade de refinar, né, de ver detalhes de questões que talvez a gente não consiga ver. Às vezes ele sente ele é o crítico da situação, porque ele está vendo algo que ninguém está vendo, e às vezes pode ser rejeitado, né, no meio do trabalho, por orientar demais, né, e as pessoas não compreender, e não conseguir compreender essa habilidade dele, pode. Esse é o lado negativo. No aspecto positivo, ele se posiciona, ele se torna professor ali, no meio dos grupos, dentro daquela empresa, né, ensinando habilidades para as pessoas que talvez nem todas estão enxergando esse refinamento que é natural dele, né? De mostrar como deve ser feito. Então, olha lá. Então, sublimar, né, o aspecto negativo para que o antídoto apareça é uma das habilidades de Quiron. Bora lá falar dessa casa 7, né? Que fala
de relacionamento, né? Então, a casa 7 vai falar de relacionamento, né? De como você se relaciona também, né? Com esse relacionamento. Na astrologia, a gente não fala da nossa opção sexual porque nós falamos de energia. Então, a gente sabe que o masculino e o feminino, ele está integrado dentro de nós. A gente que tem que melhorar essa habilidade para que entre no equilíbrio dessa energia. Mas a casa 7 sempre vai falar de relacionamento, né? Com quem eu tenho afinidade cardíaca, né? Então, tá lá na casa 7. Então entendo que todo mundo nasceu para ter um relacionamento olhando pela essa visão astrológica mesmo, né? A gente não cresce sem o outro, né? A gente não cresce sem a casa 7, né? Que é de uma forma projetada que a gente cresce também no nosso processo de evolução. Então, às vezes, quando o Quiron está lá de forma negativa, ele pode se dedicar de forma incondicional para o outro relacionamento e esquecer de quem é ele aqui na Terra. Olha que dor de alma. Nossa, o que a gente escuta aqui, né? Nossa, mas eu me doei totalmente. Eu deixei de olhar para a minha vida para olhar para o outro de forma incondicional. E olha o que ele fez comigo. Pode ser que o Quiron estava ali. Olha, ferida do Quiron acionando dentro de um relacionamento. Né? Então, esse é o lado negativo. Mas o Quiron, quando ele entende, né, essas frustrações no relacionamento, ele pode também virar um terapeuta de casal, casa 7. Entender dores de relacionamento e ajudar muitos casais a se relacionar. Então, isso também pode ser um grande propósito para Quiron na casa 7. Obviamente, existem muitas outras habilidades, mas para esse momento, se a gente olhar a habilidade ali, né, de negociação, né, de ajudar o outro a crescer através da energia de Libra, equilibrar as polaridades, eu vejo o Quiron muito forte dentro dessa casa 7 também com essa energia. Perfeito. Né? Quiron na casa 8. Casa 8, ela fala muito do relacionamento. Ela fala da intimidade do casal. Mas a casa 8, como é a casa do signo de Escorpião, Escorpião é profundo, é intenso, né? Acho que todos os signos têm as suas dores, né? Mas acho que o Escorpião é a que mais dói no nosso mapa. Trabalhar é profunda. Trabalhar um Escorpião dentro do mapa astrológico, né? Para a gente ter consciência da profundidade do Escorpião dentro do mapa, não é fácil. Não. Por isso, às vezes, o Escorpião, no aspecto negativo, ele se perde um pouquinho no meio do caminho, porque a dor é tão grande. Então, é melhor a gente tomar um pouquinho de álcool para suprir a necessidade, porque é a dor. Por isso que, às vezes, se perde um pouquinho aí no meio do caminho, né? Entre a medicação, né? As drogas, né? As coisas que não é tão positivo, só para calcificar um pouquinho aí a nossa consciência. Sim. Então, o Quiron no signo de Escorpião, às vezes ele pode ter essa queda emocional e partir por esse caminho, né? Quando não é as medicação mais grave, né? Pode ir para as... Por quê? Porque ele não está conseguindo elaborar que dor é essa dentro dele. É uma dor de alma. Porque o Escorpião, ele vai falar da onde nós viemos. Então, lá está mostrando o caminho. Eu morri por quê? Por que eu morri? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Né? É através da energia do Escorpião que a gente vai descobrir porque houve essa morte. E se o Quiron está lá, a dor é maior. Porque parece que eu fico sabendo da verdade por que eu morri. Mas esse Quiron, ele precisa trazer essa consciência, porque ele também é uma habilidade dos grandes terapeutas. Para ser terapeuta, né, a gente precisa passar por uma morte dentro de nós, para que nós se tornamos mestre e conseguimos ajudar os nossos pacientes a ressignificar a nossa sombra, que nós não temos consciência dela. E através do Quiron de Escorpião, nós temos grandes mestres da sabedoria de entender as questões psíquicas para que a gente ajude a ressignificar essa dor. Então, olha que profundo. Além do Quiron ir para o lodo, né, o Jades, do nosso inconsciente, mas ao mesmo tempo ele vai para a luz, que é ajudar o outro, né, a se encontrar na sua verdadeira luz, né? Ajudar o outro a sair da sua escuridão para encontrar a luz. Então, o Quiron, no signo de Escorpião, ele traz essa força também para que nós sejamos terapeuta e ajudamos a ressignificar o nosso paciente que ainda está no lado sombra. Então, mas primeiro ele precisa passar por essa dor. E às vezes é um bom período da vida
ele passa por essa dor, né, sem saber que tem a habilidade do dom de resgatar a luz do seu paciente. Perfeito. E o Quiron, no signo de Sagitário, tem lá em Sagitário, né? Uma casa Exatamente. Casa 9, né? Casa 9 é a casa do propósito do nosso mapa. O Sagitário traz uma habilidade de ser um grande filósofo, né? Lá onde que está o Sagitário, né? Na casa 9, a gente fala também das nossas especializações da vida. Não importa a área que você vai, você se torna especialista. Não precisa ser especialista no mundo acadêmico, né? No mestrado, doutorado, no pós-doc, mas uma habilidade natural que a vida te dá no seu dia a dia. E ali a gente se torna especialista. E se o Quiron está ali, ele reforça essa sua habilidade, né? Se está seguindo na área acadêmica, vai reforçar para que você traga grandes novas pesquisas, que nem Quiron fez as pesquisas sobre a saúde, né? Sobre as curas, né? E deixou aí para nós. Se você não foi para o mundo acadêmico, você vai, no seu dia a dia, refinar uma habilidade natural dentro do seu mapa, que você vai ajudar a humanidade a resgatar. Quando eu não tenho essa consciência dessa habilidade, né, ali eu posso ser aquele buscador, né? A gente, vamos dizer, né, não hoje, porque hoje tem muitas coisas na internet, né, mas antes da internet, você ia na biblioteca, você ia na igreja A, você ia no centro B, do outro centro A, na outra filosofia H, né? Você ia em todos os lugares para buscar o conhecimento filosófico, né? Hoje a gente faz a mesma coisa, mas hoje a gente tem mais a internet para nos ajudar. Mas o Quiron em Sagitário, ele é o buscador, né? Ele viaja quilômetros para buscar novos conhecimentos. Aqui está a fórmula da vida, aqui está a fórmula do renascimento, aqui está a fórmula do rejuvenescimento, né? Então, o Quiron, né, o pesquisador, né, das fórmulas, né? Então, ali ele está muito bem-vindo, mas é importante que precisa compartilhar essa habilidade com a humanidade, né? Então, o Quiron, ele traz essa sabedoria. Você está falando do signo e da casa correspondente, mas, obviamente, muitas pessoas vão ter naquela casa, mas um signo diferente. E daí é só pegar as duas coisas que você falou e misturar. É uma mistura das duas coisas, não é isso? Sim. Só para orientar o pessoal. Exatamente, só a mistura das duas coisas. E Quiron em Capricórnio, né? Lá no meio do céu, né? Onde que a gente tem que ir, que é para o horizonte. Capricórnio vai sempre falar do nosso trabalho, das nossas realizações aqui na Terra, né? Para onde a gente tem que ir, lá na casa 10. Lá que a gente se sente realizado de todas as nossas tarefas aqui na Terra. E o Quiron ali, ele vai ser, vamos dizer, um aspecto negativo. Ele vai entrar numa empresa e vai se dedicar a vida inteira àquela empresa, né? Perfeito. Pode acontecer. E Quiron, no aspecto positivo, ele também vai se dedicar ao trabalho de forma incondicional também, porque era uma característica dele também dentro do mapa, né? Então ele vai sempre falar do trabalho. Foco, método, objetivo, foco, né? Então ele traz isso. Quando ele não tem essa consciência, ele fica frustrado. Nossa, eu trabalho 30 anos nessa empresa e não subi para um cargo de gerência, de supervisão. Nossa, será que eu não sou um bom funcionário? Pois é, então pode sentir a rejeição dentro de uma empresa, né? Ele não consegue entender que às vezes o 7º andar, que é o departamento que ele chegou, era o máximo, né? E depois é a gerência, a presidência, né? Os diretores que são, bem dizer, os proprietários gerais. Ele não consegue, né? Ele entende que acha que ele pode sentar lá na cadeira do presidente. Eu acredito que é mais confortável ele montar a própria empresa, já que ele tem que ir em Capricórnio, né? Ele tem essa habilidade de montar o próprio projeto. Mas às vezes essa consciência não vem, tá? Eu posso dizer que ela é difícil ela manifestar na vida das pessoas, tá? Perfeito. Então o Quiron em Capricórnio traz essa habilidade realmente do trabalho, da construção, de ser excelência, né? Aonde ele está. Quiron na casa 11, no signo de Aquário. Olha, o Aquário, né? Também tá bem lá, né? Aquário fala desse coletivo, desses grupos de amigos. Então, Quiron está sempre servindo os grupos. Às vezes ele pode sentir essa rejeição, né? Porque ele, hoje é segunda, eu estou no grupo A. Amanhã é terça, eu estou no grupo B. Na quarta, quinta, eu estou no C e H. Aí ele sente
vazio, porque ele está ajudando todo mundo, está orientando todo mundo, novamente, e não está sendo reconhecido por esse movimento intenso que ele faz no meio social. Isso vai chegar uma hora que vai trazer a consciência que ele precisa se posicionar ao professor no meio dos grupos e convidar todo mundo para vir para a aula dele do que ele vai ensinar. Então, até ele vir essa consciência, demora um pouco na vida, mas precisa vir para que ele cresça no meio social. Porque Quirón, no signo de Aquário, ele veio compartilhar questões da tecnologia, da física quântica, da neurociência, do mundo robótico, do mundo tecnológico, né? Perfeito. Principalmente, né, a turminha que nasceu aí em 2011 para cá, que tem Quirón no signo de Aquário, eles estão sendo preparados exatamente para assumir aí uma boa parte desses conhecimentos inovadores que eles estão recebendo. Então isso é muito legal a gente também ter essa consciência. E por último, Quirón no signo de Peixes. Eu sempre faço essa analogia aqui com os nossos clientes, né? Eu dou sempre, olha, obviamente que tem várias vertentes, né, de conhecimento, né? A gente tenta dar uma reduzida aí em todo esse conhecimento, Sim. mas eu acredito que Jesus pode ter aí o Sol no signo de Peixes, porque o Peixes, ele é aquele que se doa, que ele ensina, que tem a compaixão pelo outro, pegando aí uma visão bíblica, né? Não que nós vamos falar de religião, mas trazendo essa parte, né? Então eu vejo que, olhando para uma visão bíblica, eu acho que o único signo que tem compaixão de lavar o pé do outro, talvez é o signo de Peixe, né? Talvez os outros não fariam dessa forma. Então, trazendo essa informação para nós. Então, Quirón em Peixes, né? Então, no aspecto negativo, como a gente já falou de um outro signo, ele pode se perder no meio do caminho, na questão da espiritualidade, né? Das drogas, né? Do álcool, né? Por não conseguir ser compreendido. E quando ele tem essa consciência desse Quirón em Peixe, a gente entende que tem um curador ali da saúde, também das questões psíquicas e emocionais, né? Quirón precisa fazer uma doação, estar presente, de repente, dentro de alguma instituição, ou dentro de algum asilo, de alguma reparticipação, dando um pouco do seu corpo, né, fisicamente, né, para se doar. Ou mesmo, né, quando ele tem a consciência dessa energia primordial dentro dele, ele pode abrir a sua própria instituição, a sua própria ONG, pode ser através dos animais, ou que pode ser uma outro tipo de ONG, mas aí ele se torna mestre. Existe ONGs muito respeitadas, Sim. Tem lá as suas notas fiscais, né, as suas precificações, né, que vai prestar aí as notas. Então, existe essa energia de organização também. Então, o Quirón, ele pode ir para esse lado, aonde ele vai ter um retorno muito positivo no propósito dele aqui na Terra. E é importante que todos que estão aqui compreender um pouquinho se o seu Quirón estar na sua vida de forma negativa, essa consciência vai trazer para você ressignificar esse Quirón de forma positiva, para que a gente entre no processo nosso de evolução. Sim. Quando essa consciência não vem, o nosso corpo ele pode adoecer. Eu não olho a doença como um castigo. A doença é um reflexo para entender que nós estamos fazendo o caminho errado, né? E vamos ver o que está doendo aí para a gente pegar a rota, né, da nossa evolução, né, em volta aí dos planetas, né, e acertar o ponteiro da evolução. Então eu também comento, olha, eu não olho a doença como castigo, e sim como vamos ver que caminho você pegou um atalho e o corpo respondeu. Já que nós somos energia, a gente precisa entender que caminho é esse que eu estou pegando errado, que o meu corpo está adoecendo. Né? Então a gente também tem que ter responsabilidade que não é os planetas, como diz a Carla aqui, não é o planeta Mercúrio retrógrado no meu mapa que vai fazer eu ter coisa errada. É essa consciência que a gente precisa ter de eu melhorar a nossa habilidade, né, aqui na Terra. É ter essa consciência da natureza do planeta e vivenciar essa experiência. Porque não tem coisas mais sábias do que você viver a experiência daquele planeta dentro do seu mapa astrológico, mesmo se ele está no estado de confinamento, no estado negativo, mau posicionamento, mas vivenciar a experiência dele. Ufa, vivi. Agora o que eu posso fazer de melhor
para aproveitar esse desafio fraco que está dentro do meu mapa. Então, é essa... O mapa é você que planejou, ele está lá para você ter um aprendizado. Então, é melhor, como você diz, vivenciar e tentar entender qual é a lição que eu tenho que aprender com essa experiência.